É com enorme satisfação, é com muita alegria que eu recebo você, meu amigo, minha amiga, para mais um módulo do curso H835. Um módulo muito especial, o módulo Africanos, módulo 3 do curso. Assunto que tem um peso na prova do Enem impressionante. E assunto que torna-se ainda mais relevante quando a discussão entra para o campo do autoconhecimento, para o campo das nossas raízes, das raízes dos brasileiros, quando o debate entra na área da identidade brasileira. Até porque estamos mais perto da África do que dos nossos vizinhos americanos. Estamos mais perto da África do que da Europa. Entende? Assunto de extrema importância. Este vídeo vai abordar a história da África. Exatamente isso. Nós discutiremos a África antes da presença europeia. Também analisaremos os acordos, as alianças feitas entre reinos e impérios africanos, também cidades e estados africanas, e países europeus. Tá legal? Nós vamos discutir isso neste vídeo. E olha, pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando os portugueses tomaram Celta, entreposto comercial árabe, que ficava no norte da África, e os portugueses ocuparam em 1415, ao que tudo indica, a África tinha 200 milhões de habitantes, aproximadamente 200 milhões de habitantes. 12 milhões de africanos foram deslocados de forma forçada para o continente americano. Imigração forçada. 12 milhões, dos quais 5 milhões, Brasil. Veja o número. Então, procure perceber, procure enxergar essa proximidade entre Brasil e África e a necessidade em se estudar a história da África. Outra coisa, eu vou usar ao longo do vídeo a expressão africanos, mas entenda, para uma finalidade didática, em busca do seu entendimento. Porque, tecnicamente falando, africanos é uma classificação geral. Geral e acaba gerando, provocando falsas mensagens, falsas ideias. Dentre elas, os africanos são todos iguais. Uma falsa ideia? Claro que não. A África era um mosaico linguístico e cultural. Não havia uma homogeneidade, havia uma heterogeneidade étnica, linguística e cultural. Até me recordo aqui de um movimento atual que acontece muito nas redes sociais. O movimento diz assim: África não é país. E que isso fique muito claro, África não é país. A expressão africanos mais acoberta do que revela as particularidades do continente. Não sei se você me entendeu. Vou até jogar uma imagem aqui para vocês. Então, vou repetir o que eu disse. A expressão africanos mais acoberta do que revela as peculiaridades da África, as particularidades que são muitas. Ok? Variação, diversidade no continente africano, sendo que os europeus imaginavam que os africanos eram todos iguais. Não eram. As próprias classificações dadas pelos europeus, as nomenclaturas europeias, revelam essa falsa ideia. Aliás, não vamos longe. A identidade pan-africana é um conceito historicamente recente. Identidade pan-africana, historicamente recente, fruto das guerras e dos movimentos nacionalistas contra o colonialismo. Me refiro a essa ideia, essa identidade
pan-africana. É historicamente recente. Eu vou ser mais direto, viu, pessoal? Eu vou ser mais pontual. Os africanos não se viam como africanos. Você entende isso? Não se enxergavam dessa forma. Africanos é uma classificação genérica, geral. As identificações eram locais, não eram gerais. E eu vou procurar, através desse vídeo, mostrar para você a importância de romper com a concepção eurocêntrica que gira em torno da África. A trajetória africana não depende da Europa. É isso. Sendo mais direto. Não depende da Europa. Nós temos que romper esse entendimento eurocêntrico que envolve a África. Necessidade de rompimento com a concepção eurocêntrica. É isso que eu estou dizendo. Mesmo porque o olhar eurocêntrico gera a falsa ideia de história só depois da chegada deles. Não sei se você me entendeu. A concepção eurocêntrica nos leva a esse entendimento de uma África sem história, de uma África sem cultura. Alguns até diriam isso, África sem cultura. Que a história da África só começou depois dos contatos com os europeus. Evidentemente que trata-se de uma falsa ideia. Uma falsa ideia. E olha, pessoal, o estudo da África, o estudo sobre a África, chamou a atenção dos historiadores não tem muito tempo. A África passou a receber a atenção dos historiadores também recentemente. Então, é um passado em construção. Não sei se você me entende. A história da África é uma história em construção, constantemente em construção. As pesquisas, elas vêm aumentando sobre a África, os estudos sobre a África também vêm crescendo, e é de extrema importância o aumento das pesquisas. Daqui a pouco eu falo por quê. Pessoal, os africanos, entenda que eu vou usar essa expressão africanos apenas para finalidades didáticas. Agora, você possivelmente, você que está atento até aqui, acompanhou atento a aula até aqui, entendeu que é uma classificação genérica, que as identificações eram mais locais, eram mais regionais. Perfeito? Mas os africanos, os povos que habitavam a África, não desenvolveram um sistema de escrita. A cultura africana se pauta na oralidade. E digo mais, como não tinham escrita, os documentos sobre os povos da África provêm de fontes muçulmanas e cristãs. Os documentos escritos que temos sobre a África e sobre os africanos, reforço, provém de fontes cristãs e muçulmanas. Uma cultura pautada na oralidade. E os contadores de histórias eram valorizados na África. Porque as narrativas montadas por eles, por esses contadores de histórias, essas narrativas transmitiam valores de uma coletividade, além de contribuírem para a formação de uma identidade local, regional, não de uma identidade geral. Tá legal? Então, insisto, a África, a história da África é um passado em construção, uma história em constante construção. Os historiadores recorrem a fontes escritas deixadas por cristãos e muçulmanos que entraram em contato com a África, fontes arqueológicas também são fundamentais para a construção de uma história africana, oralidade, tradição oral e a importância que a memória coletiva adquire nos estudos sobre a África.
Então, tradição oral. E, meus amigos, vamos lá, avançando. A escravidão existiu em praticamente todas as sociedades africanas. Você me ouviu? A escravidão existiu em praticamente todas as sociedades africanas. Mas, evidentemente, que estamos falando de uma escravidão que tem um outro perfil, uma outra configuração. Vamos chamá-las, por exemplo, vem para cá, tela cheia. Vamos chamá-la de escravidão doméstica. Vamos tentar distinguir a escravidão doméstica da escravidão comercial. Essa mudança de escravidão doméstica para escravidão comercial se deu com a chegada dos árabes islâmicos no continente africano. A escravidão começou a mudar o seu perfil. Com os contatos com os europeus, a escravidão comercial foi deslocada para o Atlântico, transferida para o Atlântico e ganhou características intercontinentais. Então, eu disse que quase todas as sociedades africanas se dedicaram à escravidão, mas é a escravidão doméstica. Você me ouviu? Escravidão doméstica. A escravidão dentro da África, entre africanos. Doméstica. Os escravos eram prisioneiros, criminosos, devedores, mas prisioneiros. E eram utilizados na mineração, na agricultura, na pecuária, correto? Em atividades domésticas. Veja aqui um outro perfil de escravidão. Mais tarde, com os árabes islâmicos, a escravidão doméstica perdeu espaço para a escravidão comercial. Vamos avançar aqui nos slides. Tá? Com a chegada dos árabes, houve essa mudança na configuração da escravidão. Algo que você vai aprender ao longo de outros vídeos, não só neste vídeo. Os outros vídeos farão complementos. O vídeo sobre escravidão, o vídeo sobre tráfico negreiro e assim por diante. Ok? Existiam muitos núcleos urbanos na África. Eu me refiro a centros comerciais e culturais africanos. E as caravanas, centenas de caravanas, passavam pela África, cortavam o continente africano. As caravanas que entravam em contato com diferentes núcleos urbanos, com diferentes centros comerciais. Havia uma vida urbana e intelectual efervescente na África. Ok? E você vai aprender mais isso ao longo do vídeo. Uma vida urbana e intelectual efervescente, com universidades dentro do continente africano. Então, como eu disse a vocês, não tem muito tempo, a história da África tem um grande peso na formação do brasileiro. Na formação do brasileiro. Brasileiro como povo. A África está presente nos nossos hábitos e costumes. E durante muito tempo a história da África não existia entre os brasileiros. Embora a África estivesse presente em nosso cotidiano, berrando para ser vista. Berrando para ser vista. Foi em 2003, viu? Então, não tem muito tempo. Em 2003, houve a aprovação de uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade do estudo sobre história da África. Obrigatoriedade. Estudo sobre a história da África. E torna-se necessário por vários aspectos, não? Pensa comigo. O estudo sobre a história da África torna-se necessário por diferentes motivos, por diferentes aspectos. Autoconhecimento, combate ao preconceito étnico, identificação e orgulho étnico em relação às crianças brasileiras negras. Isso é fundamental. Eu vou ser mais específico. Nós brasileiros,
estamos mais perto de Daomé, de Iorubás, Congo, Angola, do que Inglaterra, França, Alemanha e outros estados europeus. Entende? Nós estamos mais próximos de um Obá, de um Manicongo, de um Angola, de um Gana, do que reis do continente europeu. Não podemos omitir o papel que a África teve na construção do nosso país. Por isso a importância em se estudar história da África. Por isso a importância. Tá legal? Agora veja essa imagem aqui, ó. Veja essa imagem. Esta aqui, ó. É um memorial. Um memorial. E existem vários memoriais como esse no continente africano. Nome desses memoriais, Portas do Não Retorno. Eu coloquei no material para você. As Portas do Não Retorno. E eu acho esse nome muito, muito forte. É uma expressão muito forte. É uma carga simbólica muito interessante, emblemática. Portas do Não Retorno. Foram construídos memoriais nos pontos de embarque dos africanos, em diferentes pontos da costa africana. São as Portas do Não Retorno. Você já teve a aula sobre memória, onde o passado se faz presente, a afirmação de uma lembrança. Os memoriais foram colocados nos pontos de embarque, nos locais em que africanos, de forma forçada, entravam nas embarcações e eram transportados para outro continente. E não voltavam. Portas do não retorno. Esses memoriais são reconhecidos pela própria Unesco. Alguns foram tombados pela Unesco como patrimônios mundiais. Portas do não retorno. Então, pessoal, muito importante a análise que eu construí. Qual análise? Fundamental rompermos com a concepção eurocêntrica em relação à África, em relação à história da África. Fundamental rompermos com ideias estereotipadas, estigmatizadas da África e dos próprios africanos. Havia uma heterogeneidade no continente. Daí o uso da expressão Babel africana. Um mosaico étnico e linguístico na África. Existiam povos nômades na África, povos que formaram reinos, que formaram impérios e também cidades-estados. Daqui a pouco falaremos sobre alguns reinos, impérios e cidades-estados da África. A escravidão dentro do continente é escravidão doméstica, ok? Reforçando, escravidão doméstica. A escravidão dentro da África, praticada pelos próprios africanos, que não deve ser confundida com a escravidão comercial. No caso da escravidão comercial, ela envolve compra e venda de escravos. Cristianismo e islamismo marcaram presença no continente africano. O cristianismo até antes do islamismo. Porque pensa comigo, vem para cá, tela cheia. Você possivelmente se recorda que Roma, os domínios romanos, alcançaram o Egito, o nordeste da África. O Egito virou uma província da República Romana e do Império Romano. E foi nessa época, na época de Império Romano, que o cristianismo penetrou na África, entrou na África através do Egito. E o cristianismo se consolidou em alguns pontos do Nordeste africano. Mais tarde, o cristianismo entrou no Império Kush, Império Antigo Africano. Etiópia ali perto, nesta mesma região.
a Etiópia tornou-se uma região cristianizada dentro da África, a Etiópia. Aliás, a Etiópia seria a região da Etiópia teria um reino cristão, mas um reino cristão cercado por áreas islamizadas, por áreas muçulmanas. Isso dentro da África. O islamismo cresceu muito dentro do continente africano. Se expandiu consideravelmente através das rotas comerciais. E por falar em rotas comerciais, os principais rios da África eram verdadeiras artérias comerciais. Rio Níger, Rio Senegal, Gâmbia, artérias da atividade comercial. E o islamismo cresceu dentro da África através das rotas comerciais. Muitos reinos africanos aderiram ao islamismo, abraçaram a religião muçulmana. O que explica essa penetração e expansão do islamismo dentro da África? Bom, há quem diga que o sucesso do islamismo dentro do continente africano deve-se às similaridades culturais, às proximidades culturais. Eu me refiro às similaridades entre o islamismo e alguns valores islâmicos. Esses pontos de semelhança entre a cultura árabe islâmica e a cultura ou as culturas africanas. Poligamia seria uma similaridade. Mas cuidado, não podemos descartar a questão da escolha. O fato de reis africanos se identificarem com os princípios islâmicos, se identificarem com os ensinamentos do islamismo e abraçarem o islamismo. Uma questão de escolha e identificação mesmo. O islamismo se alastrou pela África mais do que o cristianismo. Perfeito? Ok? Não tem muito tempo eu falei sobre as caravanas comerciais. Só que, gente, muitas caravanas passavam pela África, inclusive pelo Saara, pelo norte da África. As caravanas não tinham somente comerciantes. Elas tinham soldados, e os soldados davam proteção às caravanas. Tinham peregrinos, intelectuais e estudiosos, pessoas que se deslocavam pela África e buscavam também entrar em contato com cidades sagradas do islamismo, como Meca e Medina, na Ásia. Porque essas caravanas, elas cortavam a África, entravam na Ásia. Muitas caravanas árabes. Como as caravanas tinham comerciantes, soldados, estudiosos, intelectuais, peregrinos, eu gosto muito dessa expressão. As caravanas eram uma espécie de reinos em movimento. E elas entravam em contato com os núcleos urbanos, com as grandes cidades da África. Cidades habitadas por 10 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, e outras até mesmo com números maiores. Quem foram os berberes? Os berberes, eles se deslocavam pelo norte da África, região do Saara. Povos do norte da África, os berberes, que se dedicavam ao comércio, comerciantes que cortavam o próprio Saara, comerciantes que entravam em contatos com diferentes pontos do norte da África, os berberes, comerciantes e os berberes abraçaram o islamismo.
tornaram-se muçulmanos. São comerciantes transsaarianos, os berberes, nômades, e se deslocavam pelo norte da África. Esse é o nome que de vez em quando aparece nos estudos sobre história da África. Pessoal, vamos falar sobre alguns reinos, impérios e cidades-estados da África. Reinos, impérios e cidades-estados que existiam, que tinham a própria dinâmica antes da presença europeia, antes do contexto de expansão marítima comercial. Por exemplo, na Costa do Ouro, e essa é uma classificação europeia, uma nomenclatura europeia, na Costa do Ouro existiu o reino de Gana. O auge de Gana foi entre os séculos 5 e 10. Isto é, quando os europeus entraram em contato com a Costa do Ouro, ali Golfo da Guiné, quando os europeus entraram em contato com a região, o reino de Gana já havia se dissolvido, decomposto. Gana já tinha sido, o reino de Gana já tinha sido dominado pelo Império Mali, por exemplo, e depois o Império Mali foi dominado pelo Império Songhai, eu vou falar sobre isso. Mas o auge do reino Gana foi do século 5 ao 10. Um reino amparado em uma grande rede de comércio. Eles comercializavam sal, marfim, comercializavam, negociavam ouro, uma região rica em metais preciosos, por isso que os europeus classificaram a região como Costa do Ouro ou Costa da Mina. Os portugueses, aliás, os portugueses no século XV, em 1482, até fundaram uma feitoria na região, São Jorge da Mina, uma feitoria, um posto português, um local de estabelecimento português fortificado, um forte, São Jorge da Mina. Então, Gana se amparava em um intenso comércio. Comércio praticado com caravanas, um comércio praticado com povos vizinhos, comércio de diferentes produtos, diferentes mercadorias. Gana, certo? Negociavam com árabes islâmicos, constantemente entravam em contato com o reino de Gana, relações comerciais. Veja o mapa, dê uma olhada. Aqui, ó, essa é a Costa do Ouro, tá? A Costa do Ouro, nesta região aqui, ó. Perfeito? E o reino de Gana floresceu nesta área, nesta região. Observe o mapa. Mais tarde, o reino de Gana entrou em decadência e foi dominado pelo Império Mali. Império Mali, um dos maiores impérios da história da África. Aqui o Golfo da Guiné, certo? Costa do Ouro, ó. Aqui a Costa do Marfim, Costa do Ouro. Tá vendo? Então o reino de Gana floresceu nessa região, assim como o Império Mali. O Império Mali também se destacou nessa região. O Império Mali se expandiu e absorveu o que restou do reino de Gana. Império Mali, um império expansionista. Ok? A capital do Império Mali, veja o nome, era a cidade Tombuctu. Grande cidade, centro de comércio e centro intelectual. Tombuctu tinha uma grande biblioteca e uma grande universidade. Biblioteca e universidade frequentada por juristas, intelectuais, poetas, escritores, filósofos, principalmente muçulmanos. Porque o Império Mali foi um império islamizado.
um império que absorveu a religião islâmica. Então, juristas, intelectuais, escritores, poetas muçulmanos, filósofos muçulmanos, procuravam a biblioteca e a Universidade de Tombuctu. Caravanas passavam por lá. O Império Mali vivia da agricultura, do comércio e dos impostos. Impostos cobrados sobre reinos subordinados ao Império Mali. Não sei se você me entendeu, porque o Império se expandiu e subordinou algumas cidades-estados e reinos. Esses reinos e cidades-estados tinham que pagar tributos ao Império Mali. E o Império se mantinha mediante esses tributos e também se pautava na agricultura e, principalmente, atividade comercial. Foi questão do Enem. Império Mali e Tombuctu. Se eu não me engano, prova de 2018. Eu separei aqui Bolsa de Mandinga. Por quê? O que era a Bolsa de Mandinga? Habitantes do Mali, muçulmanos, islâmicos, eles pegavam um saquinho e colocavam dentro desse saco passagens do Alcorão, versículos do Alcorão. Então colocavam dentro do saco, amarravam, fechavam o saco, pegavam uma corda e colocavam no pescoço. Andavam com esse saquinho pendurado no pescoço. E eles acreditavam que isso daria proteção. Faziam isso para se sentirem protegidos, seguros durante o dia. Uma forma de enfrentar o cotidiano, recebendo proteção divina. Como se aquele saco, com um versículo, com a passagem do Alcorão, tivesse um poder místico. É a Bolsa de Mandinga. E eu estou citando porque muitos africanos e descendentes no Brasil usavam a Bolsa de Mandinga. É algo que você poderá encontrar ao estudar colonização portuguesa, história do Brasil, Bolsa de Mandinga. Então, observe que esse hábito se desenvolveu no Império Mali. Entre os muçulmanos do Império Mali, africanos muçulmanos do Império Mali. Bolsa de Mandinga. Agora, turma, o Império Mali, no século XVI, entrou num processo de desmembramento, dissolução, muito devido a rivalidades internas, disputas internas. E nesse contexto de enfraquecimento do Império Mali, o Império Songhai, também da região, também da Costa do Ouro, do Golfo da Guiné, o Império Songhai avançou e pegou a região que era Império Mali. Expansão do Império Songhai, também islamizado, hein? Não tem muito tempo eu disse a vocês que o islamismo avançou, cresceu dentro da África muito mais do que o cristianismo. Esses reinos, impérios do Sudão Ocidental, quase todos, não todos, mas quase todos islamizados. Império Songhai é um exemplo. O que são reinos vassalos que eu coloquei no material para vocês? Vem para cá, tela cheia. O que são reinos vassalos? Reinos com relativa autonomia. Relativa autonomia porque esses reinos eram administrados por reis, porém reis subordinados ao imperador Songhai. Portanto, reinos vassalos. Entendido? Eram os reinos subordinados, submetidos à autoridade do imperador do Império Songhai. E o Império Songhai cobrava tributos desses reinos. Ok? O Império Songhai também vivia dos tributos, da agricultura, da atividade comercial, uma intensa atividade comercial também dentro do Império Songhai. Vamos ver esses impérios, mapas?
Jogar as imagens para vocês. Esse é o Império Mali, ó. E aqui é a capital, Tombouctou. Tá vendo? A capital do Império. Olha o rio Níger aí, uma artéria comercial. Olha o rio Níger, um dos principais da África. Essa é a dimensão, o alcance do Império Mali, que entrou em decadência no século XVI, até ser dominado pelo Império, ó, Songhai. Aqui, ó, só para compararmos, Império Mali, Império Songhai. Muitas regiões que pertenciam ao Império Mali foram incorporadas ao Império Songhai. Perfeito? Vamos fazer o seguinte? Vamos olhar agora para o Golfo do Benin. Saindo ali do Golfo da Guiné, vamos olhar para o Golfo do Benin, a Costa dos Escravos, como os portugueses classificaram, Costa dos Escravos. Alguns povos habitavam essa região. E eu separei para vocês alguns grupos africanos, alguns povos africanos estabelecidos no Golfo do Benin. Iorubás são os mais conhecidos. Os Iorubás, que no Brasil eram chamados de Nagôs. Os Nagôs no Brasil são os Iorubás. Os Gegês e os Alçás. Tem um acento aí, Alçás. Esqueci do acento. Mas os Iorubás, eles formaram cidades-estados que eram monarquias. Cidades-estados que tinham como estrutura política a monarquia. Então, reinos. Como o reino Ifé, Oió, reino Benin, esse é o mais conhecido, Iorubá. Reino Benin, que forneceu muitos escravos para o Brasil. Vários escravos negociados, me refiro à negociação portugueses, Reino Benin, vários escravos negociados pelos portugueses, negociação com o Reino Benin, foram vendidos à Bahia. Muitos vendidos à Bahia. Em relação aos Gegês, eu destaco os reinos Aladá, Ajudá e Daomé. Existiam também cidades-estados dos Alçás, um outro povo da região, os Alçás. Eu gostaria que vocês entendessem da seguinte forma: houve uma alternância de hegemonia entre essas cidades-estados, no Golfo do Benin. Você me ouviu? Vamos de novo? Eu disse que houve uma verdadeira alternância no campo da hegemonia, controle, em relação a essas cidades-estados. Ora, o reino Oió, exercendo uma hegemonia da região, ora Benin, mais tarde Daomé. Os portugueses entraram em contatos com essas cidades-estados e fizeram acordos com essas cidades-estados. Negociavam principalmente escravos. Ok? Imagens. Olha aí. Golfo da Guiné. Veja, a Costa dos Escravos. Tá vendo aí, ó? Os Iorubás. Perfeito? E diferentes povos habitando a região. Mais imagens? Dá uma olhada aqui, ó. Costa do Ouro e a Costa dos Escravos. Aladá, ó, Reino Aladá, Reino Ajudá. Esse mapa não mostra muitos reinos que eu acabei de citar, mas entendam que esses reinos eles estavam aqui, ó. E havia uma disputa entre esses reinos, entre essas cidades-estados que eram monarquias. Disputas pelo controle dessa região. E essas disputas se intensificaram à medida que os europeus estreitavam os laços. Porque acordos com os europeus eram bons negócios para os reinos africanos. Aproveito para dizer o seguinte, preste muita atenção nisso, tá? Preste muita atenção nisso. Os reinos africanos, os impérios e reinos africanos mais fortes
mais bem estruturados, ficavam no litoral, ficavam na costa. Porque a presença na costa facilitava os acordos com os europeus, as negociações com os europeus. Eu vou te dar um exemplo que vai esclarecer muita coisa. Esses reinos trocavam escravos por armas. Os europeus forneciam armas, cachaça, tabaco, mas vamos destacar aqui as armas de fogo, trocavam armas de fogo por escravos. E esses reinos que adquiriam as armas de fogo se consolidavam, se fortaleciam militarmente falando. Por isso que os reinos mais estruturados, mais fortes da África ficavam no litoral, pelo menos próximos ao litoral. Massa. Vamos falar sobre o outro reino, Reino do Congo, que também estreitou os laços com os portugueses. O rei do Congo era intitulado como Mani-Congo. Eu citei Mani-Congo no começo do vídeo. O Mani-Congo, rei do Congo. Turma, os primeiros contatos dos portugueses com o Reino do Congo, que era o maior até então, pelo menos até o século XVI, olhando para essa região. Desculpa, passei aqui o slide sem querer. Então, voltando. Os contatos dos portugueses com o Reino do Congo se deram já no século XV. Desde o século XV, à medida que os portugueses iam margeando a costa africana, o litoral africano, avançando para o sul. No final do século XV, em 1488, até contornar o Cabo das Tormentas, rebatizado como Cabo da Boa Esperança, enfim. Então, os portugueses entravam em contato com o litoral africano, com a costa, fundavam feitorias, montavam fortes, se estabeleciam na costa, no litoral africano, e iam avançando aos poucos em direção ao sul da África. Foram feitos acordos, alianças entre o Reino de Portugal e o Reino do Congo. Mais do que isso, rei do Congo, ainda no século XV, chegou a se converter ao cristianismo. Tornou-se cristão. Chegou a enviar membros da elite congolesa a Portugal para que fossem batizados e para que aprendessem costumes portugueses. Então foram feitos acordos. Evidentemente que os portugueses pretendiam propagar o cristianismo entre reinos africanos e mais, o principal, além da propagação do cristianismo, Portugal buscava obter o maior número possível de escravos. Cristianização e escravidão. Aquisição de escravos. Porque o comércio de escravos era muito rentável, muito lucrativo, e você vai aprender com maiores detalhes na aula, no vídeo sobre tráfico negreiro. Estou te antecipando isso. Muito rentável. Só que o Congo passou a monopolizar o negócio de escravos africanos com os portugueses. E os portugueses começaram a ficar reféns do rei do Congo na região, que é a região dos Bantos. Nós estamos saindo da área dos sudaneses, do Sudão Ocidental, e estamos entrando na região dos Bantos. Lá estava o Congo, o reino do Congo. Me recorda aqui o nome, olha que interessante isso. O primeiro rei do Congo, o primeiro Mani-Congo a se converter ao cristianismo, alterou o próprio nome e adotou o nome de Dom João I. O Dom João I, rei do Congo, olha que interessante, estabeleceu acordos com Dom João II, rei de Portugal. O filho de Dom João I, no Congo, tornou-se rei e foi intitulado como Dom Afonso I. Dom Afonso I, que se comunicava constantemente com o rei de Portugal, Dom Manuel. Nessas cartas que o rei de Portugal enviava ao rei do Congo e o rei do Congo enviava ao rei de Portugal,
Ocorriam promessas de amizade, tentavam fortalecer os acordos. Agora, lembre-se, no contexto de expansão marítima comercial, uma das motivações, vem para cá, ó, tela cheia, uma das motivações, e motivação de ordem cultural da expansão marítima comercial era a propagação do cristianismo. Só que além da propagação do cristianismo, Portugal tentava ao máximo adquirir escravos do Congo. E esse negócio, ele ocorreu por décadas. Até que o rei do Congo, Dom Afonso I, mudou de ideia, resolveu restringir o fornecimento de escravos aos portugueses, limitar o fornecimento de escravos aos portugueses, e os portugueses reagiram. Reagiram de forma armada, ocorreram conflitos entre Portugal e Congo por causa disso. Devido à decisão do rei do Congo em restringir a entrega de escravos africanos aos portugueses. E olha que o Congo tentou ser um espelho de Portugal. O Congo tentou ser uma espécie de Portugal dentro da África. Só por curiosidade, membros da elite do Congo eram intitulados como marqueses, duques, condes. Ora, eram títulos portugueses. Mas esses títulos também foram dados a membros da elite congolesa. Então, o Congo tentou ser um espelho de Portugal dentro da África durante décadas, até que houve o rompimento. Quando os primeiros conflitos ocorreram entre Portugal e Congo, alguns portugueses começaram a avançar um pouco mais para o sul do Congo. Mais ao sul do Congo, vou mostrar os nomes para vocês. Existiam dois reinos, até então subordinados ao Congo. São os reinos Ndongo, que é Angola, tá bom? Vamos combinar uma coisa? A partir de agora, eu vou usar a expressão Angola. Mas saiba, se esse termo aparecer na prova, Ndongo, entenda como Angola, certo? Durante muito tempo, Angola foi um reino subordinado ao Congo, um reino vassalo, e conseguiu a independência. Existia também o reino Matamba, dos guerreiros Jagas. Eram bem conhecidos os guerreiros Jagas de Matamba. Matamba também, durante muitos anos, foi um reino subordinado ao Congo. Mas o grande lance é o seguinte, vamos entender uma parada aqui. Vem para cá, ó, tela cheia de novo. Os portugueses começaram a entrar em contato com esses reinos mais ao sul do Congo. Foi então que os portugueses fundaram o porto de Luanda, ali perto do reino de Angola, na costa africana, o porto de Luanda. Fundaram posteriormente Benguela, que foram portos, talvez os maiores portos na questão de fornecimento de escravos para o Brasil, Luanda e Benguela. Esses portos foram fundados pelos portugueses. Então, os portugueses se estabeleceram na costa, no litoral, perto de Angola. Angola já tinha rompido com o Congo. E Angola, o rei de Angola, intitulado como Angola, o título dado ao rei de Angola, Angola. O rei de Angola se sentiu incomodado com a presença dos portugueses na região. Porque os portugueses fundaram o Porto de Luanda e montaram uma espécie de capitania hereditária na região. É isso mesmo. Eles formaram uma unidade administrativa perto do reino de Angola, os portugueses. Lembrava uma capitania hereditária, com muros protegendo essa unidade administrativa portuguesa, com casas, com igreja. Então, a presença portuguesa perto de Angola provocou uma reação do rei. Ocorreu um conflito também entre portugueses e Angola, portugueses e angolanos. Os portugueses já tinham derrotado os congoleses. O Congo ficava mais ao norte. Os portugueses chegaram a vencer o Congo, derrotaram o Congo. E ocorreu
mais tarde, uma guerra contra Angola. A guerra começou perto de 1617. Em 1622 foi feito um acordo de paz entre Angola e Portugal. Um acordo de paz. E escute o que eu vou dizer. O rei de Angola enviou a própria irmã para negociar a paz com os portugueses. A irmã se chamava Nzinga. Talvez você a conheça como Ginga. A partir de agora, eu usarei o nome Ginga. Nzinga é a Ginga, irmã do rei de Angola, que foi enviada a Luanda para negociar a paz com os portugueses. E foi feito um acordo de paz, no qual os portugueses deveriam reconhecer a independência do reino de Angola. Reconhecendo a independência do reino de Angola, poderiam passar pelas terras angolanas para que negociassem com chefes políticos locais. Eu vou voltar aqui para os slides. Quero te mostrar uma outra coisa. Vem para cá. Pessoal, então em 1622 foi feito um acordo de paz entre Angola e Portugal. Em 1624, morreu o rei de Angola e a irmã Ginga tornou-se rainha. Rainha de Angola e Matamba, reino vizinho. Rainha de Angola e Matamba. Com Ginga no poder, Ginga sendo rainha de Angola, ela acabou aplicando algumas restrições aos portugueses no tocante à aquisição de escravos africanos na região. Lembrando que Ginga, antes de se tornar rainha, escute essa, antes de se tornar rainha de Angola, quando negociou a paz com os portugueses, tornou-se cristã, abraçou o catolicismo e até adotou um nome aportuguesado, Ana de Souza. Ana de Souza é a Ginga, nome aportuguesado. Então aderiu ao catolicismo. Mas depois que tornou-se rainha, abandonou o catolicismo e se uniu aos guerreiros Jagas de Matamba, reino vizinho Angola. Se uniu aos Jagas e absorveu hábitos, costumes e tradições dos Jagas. Ginga rompeu com Portugal. Rompeu com Portugal. E olha, gente, durante 3 décadas ocorreram conflitos entre portugueses e angolanos. Angolanos e os Jagas de Matamba. Foram 30 anos de conflitos. Com Ginga no trono, com Ginga no poder. Ginga com algumas vitórias, com algumas derrotas junto aos portugueses. Houve momentos de avanço, momentos de refluxo. Até que na década de 1650 ela resolveu fazer um outro acordo de paz com os portugueses. Um outro acordo de paz. Perfeito? Com esse outro acordo de paz, ela voltou a abraçar o cristianismo. Voltou a adotar o nome Ana de Souza e até se correspondeu com reis portugueses. Ela que se alfabetizou adulta, aprendeu a ler e escrever adulta e assinava como Ana de Souza. Quando ela fez esse novo acordo de paz com os portugueses, depois de 30 anos de conflitos com os portugueses, quando ela assinou fez esse novo acordo de paz, essa nova negociação de paz, ela abandonou as tradições, os valores jagas e tornou-se novamente católica. Morreu anos depois, pouco tempo depois, em 1663, aos 81 anos. Entenda que durante todo o reinado de Ginga, os portugueses não conseguiram tomar Angola, nem Matamba. Então, ela acabou se tornando um símbolo da resistência angolana diante dos portugueses. Ginga que, na atualidade,
vem sendo apropriada por movimentos feministas. Movimentos feministas vêm difundindo a trajetória de Dinga, a história de Ginga. Foi rainha de Angola e Matamba. Durante um tempo, até estendeu a sua autoridade ao Congo. Perfeito? Os maiores portos fornecedores de escravos africanos para o Brasil foram Luanda e Benguela, ali na região de Angola. Tá legal, gente? Então, essas são algumas informações vinculadas à história da África. O vídeo ficou um pouco extenso, eu resolvi não quebrá-lo, tá? Esse vídeo ficou muito extenso. Mas, olha, falamos sobre o Golfo da Guiné, Golfo do Benin, falamos sobre os bantus com destaque para Congo, Angola, Matamba. Perfeito? Guardem essas informações. Tá joia? Não perca tempo, se organize e visite o próximo vídeo. O próximo vídeo será sobre escravidão africana. Tá joia? Valeu!